Dezenas de anos. Esse é o intervalo de tempo em que a região central do Chad se transformou em um dos territórios com a degradação ecológica mais acelerada de todo o globo terrestre. As pastagens desapareceram por completo. Os pontos de captação de água tradicionais secaram e a borda do deserto do Saara avança implacavelmente em direção ao sul a cada novo ciclo anual. Por que o retorno de uma espécie que já foi considerada extinta na natureza teria a capacidade técnica de alterar a velocidade da expansão do Saara? À primeira vista, a escala do deserto parece vasta demais para qualquer intervenção biológica. Mas a reintrodução coordenada desses animais atua diretamente na recuperação da estrutura do solo, revertendo processos de erosão que máquinas e intervenções humanas isoladas não conseguiram conter até agora. O fenômeno observado não se trata meramente da expansão geográfica de um deserto, mas sim da fratura completa de um sistema vivo que permaneceu em estado de equilíbrio por milênios. Pode-se notar como a vegetação rasteira se retrai, deixando o solo exposto à erosão eólica constante. Mas isso é apenas o começo. O governo do Chad implementou diversas medidas técnicas para tentar desacelerar esse declínio severo. Engenheiros e especialistas trabalharam na restauração de pontos de água, na construção de barreiras físicas de areia e no replantio sistemático de vegetação local. O equipamento gradualmente moldou a paisagem, mas as forças biológicas fundamentais que mantinham a Terra viva haviam sido eliminadas anteriormente. Depois fica mais complexo. Parece simples conter o avanço das dunas com barreiras artificiais, mas na prática, o sistema ecológico exige uma dinâmica que apenas a fauna nativa consegue restaurar. A poeira assenta lentamente sobre as obras de engenharia, soterrando os esforços humanos, enquanto a ausência de herbívoros específicos impede a regeneração natural das sementes no subsolo. Tudo só se complica. Vê-se como a paisagem moribunda recebe agora uma resposta vinda justamente da espécie animal que outrora havia sido totalmente apagada do ambiente selvagem. A transição para o próximo nível de recuperação ambiental depende da interação física desses animais com o terreno, onde cada movimento influencia a estabilização do ecossistema. O material biológico agora atua onde as barreiras mecânicas falharam. Desta forma, a dinâmica entre a fauna e o solo estabelece as condições necessárias para a contenção do deserto. O processo de restauração ambiental segue adiante pela cadeia natural de transformação. O óryx de chifres de cimitarra representa uma das espécies com as adaptações fisiológicas mais extremas já registradas em todo o território do Saara. Porque a coloração prateada e branca de sua pelagem é fundamental para a sobrevivência em um ambiente tão hostil? À primeira vista, a cor parece apenas estética, mas na prática, o corpo branco reflete a radiação solar de forma implacável para reduzir drasticamente a absorção de calor térmico. A fisiologia deste animal permite que sua temperatura interna suba sem a necessidade de ativar o suor, preservando fluidos vitais em um cenário de escassez absoluta. Mas isso é apenas o começo. Sua dieta baseia-se no consumo de raízes, tubérculos e uma vegetação tão desidratada que se torna impossível de ser aproveitada até mesmo pelo gado doméstico mais resistente. O processo está apenas ganhando velocidade. O que realmente define este animal como um elo essencial no ecossistema não é sua resistência passiva, mas seu comportamento dinâmico de movimentação constante através das dunas. Estes animais percorrem dezenas de quilômetros todos os dias, seguindo um padrão fractal complexo, muito semelhante ao observado nos cavalos de Przewalski, nas estepes da Ásia Central. Pode-se notar como eles não consomem a vegetação em grandes manchas contínuas, preferindo criar pequenas perturbações repetitivas em ciclos periódicos e calculados. O equipamento biológico de seus cascos e narizes rompe a camada superficial endurecida do solo, permitindo que o ar e a umidade alcancem níveis mais profundos, onde os micro-organismos operam sem parar. 50 graus Celsius é a temperatura média que o solo atinge quando o animal decide descansar sobre a areia. Vê-se como o corpo pesado do óryx, ao deitar-se, forma pequenas depressões no terreno que funcionam como reservatórios estratégicos para reter a água da chuva.
Às vezes, esses reservatórios acumulam apenas alguns milímetros de líquido, mas o volume é suficiente para prolongar a presença de umidade por vários dias seguidos. Tudo só se complica. Sementes de diversas plantas prendem-se firmemente aos pelos do animal e caem ao longo de suas rotas de viagem, estabelecendo cadeias de dispersão natural que nenhuma outra espécie da região consegue replicar em escala semelhante. O equipamento gradualmente distribui energia e nutrientes por todo o sistema das pastagens semidesérticas, através desses pequenos processos mecânicos. Vê-se como esses pontos de distúrbio formam o motor que impulsiona a vida no solo. 20 a 30 indivíduos compõem um rebanho médio capaz de gerar milhares de pontos de perturbação no solo em apenas um mês. Esse volume de intervenção física é suficiente para impedir que o solo entre em um estado de dormência biológica permanente. A poeira assenta lentamente sobre as rotas de migração, mas o efeito de aragem permanece ativo. Quando o tamanho do rebanho diminuiu e eventualmente desapareceu por completo, o ecossistema do Saara perdeu este motor biológico essencial para a regeneração da terra. O material biológico e as sementes deixam de circular com a mesma eficiência de antes. O fluxo de nutrientes interrompe sua trajetória habitual pelo sistema. O solo endurece e o ciclo de umidade se fragmenta sem a presença dos grandes mamíferos. Daqui, o ecossistema transita para um estágio de dormência prolongada, aguardando a retomada dos processos naturais de distribuição de vida. 2 décadas. Esse é o tempo exato em que a extinção dos oryx no ambiente selvagem foi formalizada, mas o colapso dessa população não ocorreu de forma lenta ou previsível. Por que o desaparecimento desses animais foi registrado como uma ruptura abrupta e não como um declínio gradual? Aparentemente, a caça comercial e a expansão da pecuária pareciam ser os únicos problemas, mas na prática, a convergência de múltiplos fatores de estresse ambiental e humano criou um cenário de colapso inevitável para a espécie. A caça comercial atingiu proporções explosivas em meados do século XX, quando os longos chifres curvos desses animais se tornaram mercadorias de altíssimo valor nos mercados do Oriente Médio e da Europa. Pode-se notar como grandes rebanhos, facilmente visíveis na vastidão aberta, eram eliminados em apenas uma manhã de operação intensiva. O processo está apenas ganhando velocidade. Simultaneamente, as áreas de pastagem para o gado doméstico se expandiram de forma agressiva, ocupando pontos de água cruciais para a fauna local. Sob condições climáticas extremas, essa ocupação equivalia ao bloqueio total das rotas de sobrevivência das espécies selvagens, que ficavam sem acesso ao recurso húngaro vital. Vê-se como a fragmentação do habitat, causada por guerras, construção de estradas e novos assentamentos humanos, tornou-se o fator decisivo para a queda populacional. Migration rotas, que antes se estendiam por dezenas de quilômetros, foram bruscamente cortadas em segmentos curtos e isolados. Depois, fica mais complexo. Os grandes rebanhos foram divididos em pequenos grupos compostos por apenas alguns indivíduos, perdendo a força numérica da espécie. Nesses núcleos reduzidos, uma única temporada de seca severa ou apenas uma noite de predação intensa era suficiente para eliminá-los completamente da região. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou oficialmente os oryx extintos na natureza. Mas isso é apenas o começo da compreensão do problema, pois o ecossistema do Saara já sentia essa ausência muito antes do anúncio formal. Quando os oryx e outros herbívoros de grande alcance desapareceram, a Terra perdeu seu ciclo natural de perturbação periódica. À primeira vista, a presença dos animais parece irrelevante para o solo, mas na prática, o movimento dos rebanhos era o que mantinha a vitalidade da Terra. Micro-organismos fundamentais entraram em estado de dormência profunda nas camadas superficiais. O equipamento biológico do deserto parou de funcionar, fazendo com que as gramíneas não conseguissem retornar mesmo após a ocorrência de chuvas. O vento começou a remover a última e fina camada de solo fértil em um processo de degradação constante.
O material orgânico restante se dissipa e a paisagem transita para um estágio de desertificação acentuada, onde o ciclo de vida se torna estático. Poucas temporadas de tempestades de areia são suficientes para consolidar esse ciclo. Por que o solo perde a capacidade de reter umidade antes mesmo de a água desaparecer completamente? À primeira vista, a escassez hídrica parece ser a causa primária do colapso. Mas, na prática, o ecossistema sucumbe porque a Terra perde a porosidade necessária para absorver o que cai do céu. Esse fenômeno de retroalimentação degenerativa guarda semelhanças diretas com o que ocorreu na América do Norte, quando a população de bisões declinou em 99%, alterando permanentemente a paisagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Para compreender a magnitude exata do problema, é necessário observar o Saara como uma rede de sistemas interdependentes. O solo de zonas semidesérticas depende estritamente da combinação de 4 elementos fundamentais que operam em harmonia. Pode-se notar a presença vital de micro-organismos do solo, uma estrutura de superfície porosa, a distribuição eficiente de sementes e a presença de animais que geram distúrbios físicos constantes na Terra. Quando os animais desaparecem dessas regiões, as outras 3 camadas perdem sua função operacional quase instantaneamente. Sem o movimento constante das patas e a escavação, os micro-organismos deixam de receber o oxigênio necessário para suas funções biológicas básicas. Vê-se como as sementes permanecem expostas na superfície endurecida, morrendo sob a radiação solar intensa sem nunca germinar. Tudo só se complica com o passar do tempo. A estrutura do solo torna-se compactada e impermeável, agindo como uma barreira sólida. Isso faz com que a água da chuva evapore rapidamente, devido ao calor extremo antes mesmo de conseguir infiltrar-se nas camadas profundas. Mesmo quando ocorre a intervenção humana através do bombeamento de água ou do plantio manual de árvores, esses elementos biológicos permanecem inativos. Isso acontece porque a perturbação biológica natural, essencial para quebrar a crosta terrestre, continua ausente no sistema. Nesta etapa, não termina a análise das falhas anteriores. Esta ausência mecânica explica a razão pela qual muitos projetos de restauração passados na região do Sahel falharam sistematicamente. As iniciativas tentaram apenas recriar a aparência superficial do ecossistema, sem restaurar as forças dinâmicas que o impulsionam de dentro para fora. Esse mecanismo específico de degradação já foi observado e documentado em diversos outros ecossistemas ao redor do globo. Nas vastas pradarias do norte da China, a recuperação do solo só apresentou resultados reais quando os cavalos de Przewalski retornaram ao habitat. O equipamento biológico desses animais criou um mosaico de manchas de grama que estabilizou o terreno de forma orgânica. Depois, fica mais complexo entender como essa dinâmica se repete em outros continentes com espécies distintas. Na Europa, os bisões europeus desempenharam um papel técnico crucial na manutenção de florestas degradadas. O animal gradualmente abre clareiras na vegetação densa, permitindo que a luz atinja o solo e as sementes finalmente encontrem condições para germinar. No Parque de Yellowstone, a reintrodução dos lobos não apenas regulou as populações de herbívoros, mas alterou o comportamento de toda a cadeia. O material biológico e o fluxo de energia seguem adiante pela cadeia de produção natural de forma equilibrada. 120 indivíduos. Esse era o limite extremo da reserva genética global do Oryx, quando a espécie foi declarada extinta em seu habitat natural. Porque a gestão genética rigorosa tornou-se o único caminho para a sobrevivência desses animais nas areias do Saara. Aparentemente, a reintrodução direta poderia parecer a solução imediata, mas na prática, a baixa diversidade genética original condenaria os descendentes a doenças hereditárias e à incapacidade de adaptação ao calor extremo. Cientistas implementaram algoritmos complexos para gerenciar cruzamentos e preservar 90% da variabilidade genética original, garantindo a viabilidade biológica a longo prazo. Zoológicos e centros de conservação operaram como reservatórios mecânicos de DNA durante décadas de isolamento controlado.
O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como especialistas selecionam cada exemplar com base em parâmetros biológicos estritos, excluindo indivíduos com riscos genéticos elevados ou características físicas que não suportariam as variações térmicas do deserto. Pode-se notar o movimento constante dos dados em sistemas de monitoramento que rastreiam linhagens ancestrais com precisão milimétrica. À primeira vista, o papel de um grande herbívoro no ecossistema parece simples, mas na prática, ele funciona como uma engrenagem vital para a manutenção da flora local. Na Inglaterra e na Escócia, observa-se como os castores criam pântanos que retêm água e alteram o curso de riachos através de barragens naturais. No Saara, o oryx ocupa um nicho equivalente, atuando como o elo central no ciclo de operação do ecossistema desértico. Mas isso é apenas o começo. Engenheiros genéticos e biólogos de campo dedicaram décadas inteiras à construção de uma estrutura populacional que fosse resiliente e autossustentável. O equipamento de análise processa milhares de sequências para evitar a endogamia que destruiria o projeto de reintrodução em poucos anos. Tudo só se complica. Um erro mínimo na gestão das matrizes pode causar o colapso de toda uma espécie assim que ela entrar em contato com as pressões do ambiente selvagem. 2016 foi o ano em que a persistência se transformou em ação física direta no solo africano. O governo do Chad, em conjunto com o Fundo de Conservação do Saara, iniciou o transporte dos animais após atingir uma base genética sólida e verificada. Transição para o próximo nível. O projeto de reintrodução em Wadi Rima e Wadi Ashim consolidou-se como uma das operações logísticas e científicas mais ambiciosas já executadas em zonas áridas. O equipamento de rastreamento gradualmente monitora os primeiros grupos liberados na reserva, que possui dimensões vastas e desafiadoras. Vê-se como os animais se deslocam pelas dunas, retomando comportamentos que haviam desaparecido da natureza por gerações. A poeira assenta lentamente sob os cascos dos oryx, que agora ocupam novamente seu território original. O fluxo da vida selvagem segue adiante pela cadeia de restauração ambiental. Uma jornada de milhares de quilômetros separa o ponto de partida em Abu Dhabi até o destino final nas vastas planícies do Chad. Por que o transporte desses animais exige uma logística tão complexa e aeronaves de carga especializadas? O deslocamento aéreo prolongado é planejado meticulosamente para reduzir o impacto físico e o estresse biológico sobre cada indivíduo da espécie, garantindo que a transição entre os continentes ocorra com a máxima segurança sanitária. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as equipes técnicas instalam colares de rastreamento com tecnologia de geolocalização por satélite Iridium, assim que os animais alcançam a área de aclimatação em regime de semi-cativeiro. O equipamento gradualmente ajustado ao pescoço de cada exemplar permite o monitoramento constante da localização geográfica, da frequência cardíaca e da temperatura ambiente em tempo real. Depois fica mais complexo. Esses dispositivos transmitem pacotes de dados através da rede global de satélites Avidium, o que assegura a recepção de sinais de forma ininterrupta e estável. Tal infraestrutura é crucial, pois as regiões desérticas onde os animais são soltos carecem totalmente de qualquer rede de telecomunicações terrestre ou torres de celular. À primeira vista, o sistema parece uma ferramenta de vigilância comum, mas na prática, ele é a única linha de comunicação entre os cientistas e a fauna em áreas remotas de difícil acesso. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a frequência de registro das informações pode ser configurada para ocorrer em intervalos de apenas alguns minutos. Esse fluxo contínuo de dados gera mapas de movimento extremamente detalhados, que permitem aos pesquisadores compreender os mecanismos de sobrevivência dos oryx sob condições climáticas extremas. A tecnologia ajuda a identificar rotas de migração potenciais e a localizar faixas de terra que estão iniciando um processo de recuperação ecológica. Tudo só se complica. As unidades de monitoramento facilitam a análise do comportamento social durante a fase crítica de pré-soltura nos cercados de aclimatação. Durante esse período de treinamento intensivo, os animais aprendem protocolos vitais, como a localização estratégica de fontes de água
e a movimentação coordenada em manadas para proteção mútua. Nesta etapa não termina, pois a integração dos dados de saúde com os padrões de deslocamento define o momento exato para a liberdade total no habitat natural. O equipamento eletrônico funciona de forma silenciosa enquanto os indivíduos se adaptam ao novo ambiente. O fluxo de informações biométricas segue adiante pela cadeia de monitoramento científico, permitindo que a transição para a vida selvagem ocorra de maneira controlada e segura.